Olá, vamos começar nossa aula de filosofia. Veremos hoje pensar e repensar nas páginas 3 e 4. Então, estamos iniciando um novo capítulo, do segundo bimestre. E com isso, nós vamos estudar um pouquinho sobre o pensamento. Tem um estudioso, Lippmann, ele classifica o nosso pensamento em 3 partes. O primeiro é o pensamento crítico, que a gente pensa para entender as coisas que nos rodeiam, certo? Depois também tem o pensamento criativo, que a gente pensa para criar. Sabe aquele momento que você fica pensando para criar alguma coisa? Que o professor fala assim, agora você vai pensar e vai fazer sozinho. Então, esse é o seu pensamento criativo. E por último, o pensamento cuidadoso, que é aquele que você pensa em você e pensa também no bem do outro, que é aquele pensamento para cuidar, certo? No nosso livro didático, aqui na página 3, vocês vão abrir, por gentileza, e nós vamos acompanhar, olha só, o que nós temos aqui logo no início do capítulo. Por meio dos sentidos, o seu corpo lhe dá a capacidade de perceber-se e perceber o mundo à sua volta. O seu corpo também permite que você movimente para realizar diversas ações, mas isso não é tudo. Por que estou falando dos sentidos? Nós estudamos no bimestre passado sobre os 5 sentidos, vocês se lembram? Então, agora nós temos mais uma coisa que nós precisamos aprender sobre nós, que é sobre a nossa mente. O que a nossa mente faz? Ela lhe dá ainda outra capacidade, que é a capacidade de pensar. Assim você pode pensar sobre tudo que você percebe, até mesmo sobre os seus pensamentos. A gente pensa em alguma coisa, depois a gente volta e pensa, ou seja, a gente repensa naquilo que nós havíamos pensado, certo? Interessante, né? Agora aqui, ó, na página 4, nós vamos falar um pouquinho sobre essas questões e vamos desenvolver a questão 4 aqui no livro. Então, olha só. Reúna com os colegas e formem uma roda de conversa. Bom, quando você estiver realizando essa atividade, você vai conversar com quem você está ao lado para que você consiga entender essas questões aqui. A número 2. Conte sobre o que você mais gosta de pensar. Você vai falar para quem está te acompanhando o que você gosta de pensar, tá bom? Depois, você vai ouvir dessa pessoa que está com você o que ela gosta de pensar, certo? E já número 4, nós vamos observar aqui nessa ilustração, nós temos várias crianças. Vocês sabem que o nosso pensamento, ele não para, né? A gente, às vezes, está parado, mas o nosso pensamento, a nossa mente está trabalhando. Então, o que você acha que essas crianças estão pensando? Ó, nós temos 4 balãozinhos de pensamento, certo? E aí eu gostaria que você imaginasse 4 pensamentos para colocar aqui e você escrevesse. Vou dar um exemplo. Será que essa criança está pensando assim? Quando eu chegar em casa, eu vou fazer isso, né? Ou outra pensando assim, ai, que fome que eu estou, entende? Então, você vai pensar em algo que você acha que eles estão pensando e vai escrever aqui nos balões, certo? É uma atividade bem simples. Você vai usar agora o seu pensamento criativo e vai criar, então, frases aqui para esses balõezinhos, tá bom? Um beijo, até a nossa próxima aula.